Olá, tudo bem? Vamos passar agora a correção da questão de segunda fase de História do Brasil. A questão de História do Brasil da segunda fase do nosso simulado quarto é a questão de número 1. Ela é dividida em letra A e letra B. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. A repressão às manifestações dos trabalhadores do campo e da cidade foi uma das consequências mais imediatas e evidentes da chegada dos militares ao Palácio do Planalto. Então, quem pagou o pato foram os trabalhadores, né? Foram as populações do campo e da cidade. Houve intervenção nos sindicatos, prisão dos líderes mais destacados, fechamento por decreto de sindicatos rurais, além da proibição da existência de entidades intersindicais. O controle sobre a economia, a censura imposta aos meios de comunicação, a legislação antigreve, as restrições à livre manifestação permitiram comprimir significativamente os salários. Ok? O texto trata da ação repressiva durante o regime militar brasileiro de 64 a 85. Identifique, letra A, duas características do regime militar brasileiro na relação com os movimentos sociais e a oposição. Duas características do regime militar brasileiro na relação com os movimentos sociais e a oposição. Galera, como que a ditadura agiu com relação aos movimentos sociais? Ela procurou controlar, ela procurou reprimir, ok? Então nós podemos dizer o quê? Que a ditadura, o regime militar brasileiro, né, que é o que ele coloca aqui, o regime, ele procura estabelecer o quê? Uma forma de controle e combate aos movimentos sociais e à oposição. Então haverá uma busca por controlar. De que maneira que eles fazem isso? Quando, por exemplo, ele proíbe a greve, quando, por exemplo, ele proíbe as ligas camponesas, quando, por exemplo, ele proíbe a existência da UNE, União Nacional dos Estudantes, ele está fazendo o quê? Ele está controlando os movimentos sociais. Ele está procurando dificultar a vida desses movimentos sociais. E, ao mesmo tempo, né, ter essa oposição ao regime completamente sob controle. Outra característica que você pode colocar com relação ao regime militar e à oposição, por exemplo, a extinção do pluripartidarismo. Quando o regime militar vem e diz, olha, a partir de agora você só pode ter 2 partidos políticos, a partir de 65 isso vai acontecer. Quando você impede que haja o pluripartidarismo, fala, olha, a única oposição que tem é essa aqui em torno do MDB, a única coisa que a gente aceita, ele está limitando a manifestação dessa oposição. Você quer ver uma outra coisa que eu posso colocar em relação a essa oposição, por exemplo? Quando ele, por exemplo, estabelece eleições indiretas para a escolha do presidente da República, depois para a escolha de governadores, para a escolha de prefeitos de cidades que eram capitais ou que eram consideradas estratégicas. Então ele está criando uma forma de impedir que essa oposição se manifeste. Ou ele está diminuindo os espaços que essa oposição tinha para ela poder se manifestar. Então é uma forma de controle, é uma forma de impedir o questionamento do sistema, é uma forma de impedir a manifestação da oposição, da liberdade de pensamento. Tranquilo? Na letra B ela pergunta, indique a relação estabelecida pela autora entre autoritarismo político e compressão salarial. Ela diz a uma certa altura o seguinte, ó, o controle sobre a economia, a censura imposta aos meios de comunicação e a legislação antigreve, as restrições à livre manifestação permitiram comprimir significativamente o salário. O que ele está dizendo aqui, moçada? Ele está dizendo que nas condições normais de temperatura e pressão, você não tinha como ter implantado aquele modelo econômico. Ele está dizendo para nós aqui, a autora está dizendo que o modelo econômico implantado no período
que era extremamente impopular, só poderia ter sido criado ou ter sido adotado em um cenário de controle dos sindicatos, dos movimentos sociais e da oposição. Não haveria como, nem se eles quisessem, eles terem implantado esse modelo econômico dentro de uma democracia. Porque numa democracia você tem sindicato funcionando, numa democracia você tem partidos de esquerda funcionando, numa democracia você tem uma imprensa livre que denuncia, numa democracia você tem o direito de greve, você tem trabalhador se manifestando. Agora, num regime autoritário, tudo isso cai por terra. Então você fica muito à vontade para implantar um tipo de modelo que vai prejudicar a classe trabalhadora. Então o modelo político implantado no Brasil a partir de 64, autoritário, repressor, censurador, ele só pôde ser, ele foi o que criou as condições para que aquele modelo econômico extremamente impopular fosse adotado a partir de então. Então a ditadura, ela serve muito bem aos interesses do grande capital, aos interesses da burguesia, ao interesse dos latifundiários, ao interesse do capital estrangeiro. Beleza, minha amiga? Beleza, meu amigo? Obrigado pela sua companhia e até uma próxima oportunidade. Valeu!